Olá, meu nome é Rafael Faria, nós vamos trabalhar a disciplina de legislação penal especial. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre crimes hediondos, Lei 8.072/90. Primeiro aspecto que a gente tem que tratar dessa lei é em relação à previsão constitucional dos crimes hediondos. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 43, ela diz que a lei estabelecerá quais serão os crimes hediondos. Ela faz menção aos crimes hediondos. Hediondo é grave, alguma coisa grave. Aí vem uma primeira pergunta. Quem estabelece, onde está estabelecido quais os crimes são hediondos? É a lei? É o juiz? O que é que vai estabelecer isso? Para isso a gente tem três sistemas. A gente tem o sistema legal, o sistema judicial e o sistema misto. No sistema legal, a lei estabelece um rol taxativo de crimes hediondos. Então, só na lei a gente vai encontrar essa previsão de crimes hediondos. Encaixou naquele tipo penal, é crime hediondo. No sistema judicial, de outra ponta, é o juiz. Na verdade, não é a lei que vai estabelecer quais são os crimes hediondos. É o próprio juiz. O juiz vai analisar aquele caso concreto e vai verificar pela gravidade das circunstâncias se trata de um crime hediondo ou não. Por fim, nós temos o sistema misto, que seria aquele em que a lei estabelece um rol exemplificativo, algumas hipóteses que se aquele tipo penal for alcançado, eles serão considerados crimes hediondos, mas deixa aberto para que o juiz, analisando outros tipos penais, no caso concreto, possa resolver se aquilo se trata de crime hediondo ou não. E no Brasil, qual o sistema adotado? A princípio, o sistema adotado no Brasil é o sistema legal, que nós temos a Lei 8.072, que estabelece ali um rol taxativo de crimes hediondos. O STF tem adotado um sistema chamado mais justo. Nesse sistema, a Corte Maior, ela entende que compete ao legislador elaborar um rol taxativo de crimes hediondos. Mas aí, de uma forma justa, o juiz ele vai atestar se, mesmo incidindo naquela hipótese ali prevista na legislação, se aquela conduta é um crime hediondo ou não. Esse é o sistema que tem sido adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Então não se confunde com os outros, porque aqui nós vamos ter o seguinte: a lei estabelece, mas o juiz vai confirmar se trata de crime hediondo ou não. Ao contrário do misto, por exemplo, em que eu tenho um rol taxativo, se cair naquele rol é crime hediondo, e o juiz pode ampliar esse rol. Aqui não. Na verdade, ele pode restringir. Ele pode ter uma hipótese em que, pela lei, é crime hediondo, mas ele entende que pelas circunstâncias não se trata de crime hediondo. E aí nós temos ali, vamos passar a ver um pouco das espécies de crimes hediondos previstas na nossa legislação, já que a gente falou que a gente tem um sistema legal. Então, o artigo 1º da Lei 8.072, é importante que vocês abram o código e acompanhem aí, ele estabelece o rol de crimes hediondos. E aí, a gente tem um único crime hediondo, a gente depois vai entender o que são os crimes equiparados. A gente tem um único crime hediondo que não está nos incisos do artigo 1º, que é o crime de genocídio, que se encontra no parágrafo único desse mesmo artigo. Basicamente aí, nós vamos ver um pouquinho de cada um. Primeiro crime hediondo é o homicídio. Todo homicídio é hediondo? Aí vem uma primeira pergunta. Não. É importante ver o que a lei estabelece. A lei estabelece duas hipóteses para que o homicídio seja hediondo. A primeira delas é quando esse homicídio é praticado em atividade típica de grupo de extermínio. E a segunda hipótese é quando o homicídio é qualificado. Essa primeira hipótese de atividade típica de grupo de extermínio é chamada pela doutrina de homicídio condicionado, já que para ser hediondo ele depende de uma condição. E aí
esse conceito de homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ele recebe muitas críticas, por ser um conceito muito aberto. E, na maioria das vezes, esse homicídio simples praticado em atividade de grupo de extermínio acaba entrando no homicídio qualificado. Então, às vezes nem seria necessário, e tem uma crítica no sentido que nem seria necessário, porque uma chacina, por exemplo, normalmente os meios de execução, os motivos dela, fazem que essa chacina incorra num homicídio qualificado, por exemplo. Né? E aí nós temos aí na doutrina algumas correntes para explicar o que é atividade típica de grupo de extermínio. Primeira corrente, na verdade, essas correntes explicam o que seria grupo de extermínio. Né? A primeira corrente, ela entende que o grupo ele não pode se confundir com um par. Então duas pessoas não seriam um grupo. Né? Então o grupo precisaria de mais de duas pessoas. Né? E também não se confunde com a quadrilha. O conceito até então vigente, que isso aí está mudando também, de quadrilha, que seria 4 pessoas. Né? Então seriam 3 pessoas no grupo. E uma segunda corrente, que é majoritária, entende que o grupo tem que estar previsto em lei. Né? Então faria uma analogia com a quadrilha. 4 pessoas até então. Isso aí provavelmente agora vai sofrer mudança, porque o crime de quadrilha ele vai deixar de estar em vigor nos próximos dias aí por conta de uma nova lei, e passará a existir o crime de associação criminosa, que exige 3 pessoas. Então talvez o conceito de grupo, para esse grupo de extermínio do homicídio hediondo, ele se altere com esse entendimento. Vem mais uma pergunta também. Lá no tribunal do júri, o jurado ele tem que se manifestar se a atividade foi realizada em grupo de extermínio ou não, para definir se o crime é hediondo ou não? Não. Na verdade, o fato do homicídio ter sido praticado em atividade de grupo de extermínio não é circunstância elementar. Então quem avalia isso é o juiz. Né? Então a consequência de se tornar hediondo é avaliada pelo juiz e não pelos jurados. Né? Aí nós temos a segunda hipótese de homicídio hediondo, que é o homicídio qualificado. E aí, lembrando um pouco das aulas de direito penal, vem uma outra pergunta. O homicídio qualificado, privilegiado, ele é considerado hediondo? Né? Nós temos lá no artigo 121 as causas de privilegiamento do homicídio, que seriam motivo social, motivo moral ou domínio de violenta emoção. E temos também as causas de qualificação desse homicídio. Quando eu tiver causas de privilegiamento e de qualificadora, eu vou ter crime hediondo? Sim ou não? Na verdade, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que o privilegiamento ele prevalece sobre a qualificadora. Então nós vamos ter aí que o homicídio qualificado privilegiado não é crime hediondo, apenas o puramente qualificado, apesar de existirem correntes no sentido diverso. Passando aí para o próximo inciso, nós temos o latrocínio como crime hediondo. É importante a gente entender que o latrocínio está previsto no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, que diz que se da violência resultar lesão grave ou morte, o roubo é qualificado. Mas o que é latrocínio? É quando resulta lesão grave ou morte? Ou é quando resulta só morte? É quando resulta só morte. Então, o roubo que resultar lesão grave não é qualificado, mas apenas aquele que resultar morte. Então não é o artigo 157, parágrafo 3º inteiro, que todo hediondo. É só essa parte que estabelece o resultado morte, advindo do roubo. Esse resultado morte, se ele for culposo, ele transforma o crime hediondo? Sim, transforma.
o resultado morte pode ser tanto doloso quanto culposo. Aí a gente teria aquele crime préter-doloso que nós vamos ver, que vocês vão ver aí também no direito penal, né? Com resultado culposo. Se o resultado for culposo, mesmo não desejando isso a gente, o crime será latrocínio e será hediondo. É importante a gente ver em relação ao latrocínio que a morte tem que resultar da violência e não da grave ameaça. Se o indivíduo é ameaçado com uma arma de fogo e morre em decorrência dessa ameaça, a gente não tem o latrocínio, porque o latrocínio tem que ser da violência e não da grave ameaça. Além disso, é importante ressaltar também em relação ao latrocínio que o agente ele quer o patrimônio e como meio de querer esse patrimônio ele se vale da morte para obtê-lo. Então se a gente tem uma situação em que o indivíduo mata a vítima, depois leva a carteira da vítima, mas a intenção dele era matar, nós vamos ter latrocínio, nós vamos ter um homicídio mais furto, né? Então a morte ela tem que ser um meio para obter o patrimônio. Aí sim nós vamos ter o latrocínio, certo? Nós temos também, aí no inciso 3, a extorsão qualificada pela morte, né? É a mesma história que do latrocínio. Ela tem que ser qualificada pela morte. A mera extorsão sem o resultado morte não é crime hediondo. Vai ter que haver extorsão com o resultado morte para caracterizar a hediondez desse crime. Nós temos aí uma qualificadora da extorsão que é a restrição da liberdade, né? Essa qualificadora é nova, ela foi inserida em 2009 na legislação. E aí pergunta-se se houver restrição de liberdade com resultado morte, já que ela está prevista no inciso 3º do artigo 158 lá do Código Penal, e a lei de crimes hediondos, se vocês verem aí, ela fala em artigo 158, artigo 158, parágrafo 2º, e a qualificadora ela estabelece o parágrafo 3º, pergunta-se se a extorsão com restrição de liberdade e resultado morte seria crime hediondo. Aí nós temos duas correntes, né? A primeira corrente, ela estabelece que se houver essa restrição de liberdade com resultado morte, não é crime hediondo, porque nós adotamos o sistema legal. E a lei de crimes hediondos fala no artigo 158, parágrafo 2º, não o parágrafo 3º. Essa é a corrente majoritária, já que nós adotamos, como vimos, o sistema legal. Então não se pode falar em extorsão com restrição de liberdade e resultado morte como crime hediondo. Entretanto, há uma outra corrente que entende que a lei só criou uma qualificadora para um dos meios de execução da extorsão e que entende que toda extorsão qualificada pela morte com restrição ou sem restrição de liberdade é hedionda. Essa corrente ainda é minoritária. Prevalece aquela que entende que não se trata de crime hediondo a extorsão qualificada pela morte decorrente da restrição de liberdade da vítima. Mas as outras extorsões qualificadas pela morte são consideradas crimes hediondos. No inciso 4, nós temos a extorsão mediante sequestro e sua forma qualificada. Aqui não se exige nenhum resultado para que seja considerado crime hediondo. Apenas a ocorrência do crime de extorsão mediante sequestro sem qualquer resultado, né? Sem qualquer resultado naturalístico de morte ou lesão grave, como nos exemplos anteriores, vai servir para caracterizar o crime hediondo. No inciso 5, nós temos o estupro, que também, da mesma maneira como a extorsão mediante sequestro, ele é sempre crime hediondo, né? Na forma simples ou na forma qualificada. No inciso 6, nós temos aí o atentado violento ao pudor e sua combinação com o artigo 223. Na verdade, o atentado violento ao pudor foi revogado, né? E aí o artigo que trata do estupro passou a abranger também o atentado violento ao pudor. Existia uma discussão se
o estupro de vulnerável ele estava inserido, né, nos crimes hediondos. E a própria lei resolveu essa situação na medida em que passou a tratar aí o estupro de vulnerável expressamente no inciso 6, né, da lei. Naquela redação antiga que a gente tinha o atentado violento ao pudor, hoje nós temos o estupro de vulnerável. Então, expressamente pela lei, se trata de um crime hediondo, o estupro de vulnerável. Ainda temos aí a epidemia com resultado morte, no inciso 7, né? A epidemia com resultado morte, também da mesma maneira que a extorsão, exige esse resultado naturalístico, que é a morte dos indivíduos, das vítimas, né? Na forma simples, ela não é considerada crime hediondo. E o que é causar epidemia? Causar epidemia é espalhar uma doença transitória que ataca um número indeterminado de indivíduos, né? Isso é o crime de epidemia. Por fim, a gente tem aí também a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinados a fins terapêuticos ou medicinais como crime hediondo. É uma hipótese relativamente nova, inserida em 98 na lei, né? E aí, diante de várias falsificações de medicamento ocorrendo no país, decidiram inserir esse crime no rol de hediondos, né? O que até parece, à primeira vista, um pouco desproporcional. Também temos o genocídio, como falamos no parágrafo único, que é o único crime que não se encontra entre os incisos. O genocídio, aí, provavelmente, como se trata de uma legislação penal especial, se houver pedidos, nós vamos tratar de uma aula específica sobre o genocídio. Aí nós temos também crimes equiparados a hediondos. O que são esses crimes equiparados a hediondos? Na verdade, são 3 hipóteses: tráfico de drogas, terrorismo e tortura, né? A tortura, o tráfico de drogas a gente já viu, temos uma aula gravada sobre parte do assunto, né? A tortura é uma lei específica também, que se houver pedidos a gente vai gravar a aula. E o terrorismo. Aí nós temos a seguinte pergunta: como está a situação do terrorismo? O terrorismo é punido no Brasil? Existe uma discussão em andamento no Supremo Tribunal Federal. Há 2 correntes. O terrorismo está previsto na Lei de Segurança Nacional, no artigo 20. E aí ela teria aplicabilidade e o terrorismo seria punido no Brasil. De outra ponta, a corrente que entende que não há terrorismo, crime de terrorismo no Brasil, considera que o artigo 20 fere o princípio da taxatividade, porque não prevê de forma expressa o terrorismo, né? Então, só para a gente entender, esses crimes equiparados, eles trazem as mesmas consequências aos crimes hediondos em espécie. É só uma questão de nomenclatura mesmo, que o legislador colocou eles como equiparados a hediondos, mas as consequências são as mesmas. Tem uma pergunta que sempre cai em concurso público, que é em relação ao cabimento de penas restritivas de direitos nos crimes hediondos. É possível? É possível sursi processual? É possível. Não há, apesar de haver uma minoria em sentido contrário, isso está dentro da individualização da pena. O juiz pode aplicar a restritiva de direito ou o sursi, individualizando a pena daquele condenado. Não há nenhuma restrição em relação a isso, né? Pergunta-se também se há remissão de pena por tempo trabalhado nos crimes hediondos. Também não há nenhuma restrição legal para tanto. Então, o preso trabalhando ele pode ter os dias remidos aí na contagem da pena dos crimes hediondos. Basicamente isso. A gente está à disposição para qualquer dúvida. Existem outros aspectos dessa lei que podem ser trabalhados em futuras aulas, né? A gente só passou aí um pouco pelos crimes em espécie tratando dos sistemas. E nós estamos à disposição para sanar qualquer dúvida. Inter iuris, o direito além da interatividade.